boa noite. Meu nome é Ana Cristina, para quem não me conhece. Hoje a gente tem os convidados da escola, mas também tem muitos convidados do Dr. Petit. E, na verdade, para a gente é uma enorme honra receber o Dr. Petit aqui hoje na nossa escola, né, na Carandá Viva a Vida, apesar de estarmos online e não lá na escola de verdade, a gente sente como se a gente estivesse lá recebendo ele. Ele sempre foi muito bem-vindo à escola. Dr. Petit é pediatra e a gente convidou a Renata, que é a coordenadora da escola, Renata Araújo, para receber o Dr. Petit, e ela vai contar por que é ela quem vai estar recebendo ele aqui essa noite para a gente conversar sobre as nossas filhos e filhas, alunos, crianças, né, que são, na verdade, como é que a gente vai vivendo todas essas situações agora em tempos de quarentena, enfim, acho que tanto a Renata quanto o Dr. Petit podem explicar melhor, né, o tema da nossa conversa. Seja bem-vindo, Dr. Petit, muito obrigada pela sua presença. Eu vou emendar, e aí o senhor já assume a palavra e toca, né? Acho importante dizer por que eu estou aqui, como a Ana Cris anunciou, e dizer da minha emoção e da minha honra de fazer parte desse momento. O Dr. Petit foi meu pediatra, pouco depois, né, do meu nascimento, e alguém que faz parte da minha vida desde então, também como médico muitas vezes, porque a gente sempre recorre aos médicos de confiança para tirar dúvidas, então é muito especial para mim fazer parte disso, mas também porque foi ele quem me apresentou a Carandá Viva a Vida. Eu trabalho na Carandá há mais de 22 anos, e foi ele, como pai de aluno, naquela ocasião, que me levou até a escola. Então, é uma dupla honra para mim estar aqui, ao lado de alguém que confio absolutamente como profissional, alguém que faz parte da nossa história na escola, não só como pai de aluno, mas também, eventualmente, fazendo parte de dúvidas que a gente, né, recorre a ele para esclarecer. Então, poder ter essa noite junto com vocês, ouvindo o Dr. Petit publicamente, é uma grande honra. Então, Dr. Petit, bem-vinda. Deixa eu só falar uma coisinha antes do Dr. Petit começar, que as pessoas que não estiverem pela página do YouTube da escola, talvez não estejam vendo completamente a apresentação. A gente pede que saiam deste link, entrem no YouTube, procurem a Carandá Viva a Vida e loguem por lá, que é mais simples de ver a live toda. E lá, para quem está no YouTube, a gente vai estar com o chat aberto, as pessoas podem mandar perguntas e comentários, e de tempos em tempos a gente vai passar esses comentários para o Dr. Petit, para que ele possa conversar com cada um de vocês, tá bom? Eu pediria para abrir a tela. Bom, antes de começar a conversa que me propus a fazer com vocês, eu queria agradecer o convite do Carandá Viva a Vida, que é um ambiente que eu vivi durante 16 anos, porque tive 2 filhos que estudaram lá desde o maternal 1 até a 8ª série, e foi muito importante na formação deles, na formação acadêmica deles, escolar, e na formação como indivíduos, porque essa é uma escola que preza por formar pessoas também. Muito obrigado aos professores e orientadores e supervisores, todos que colaboraram com essa educação, e queria explicar o motivo pelo qual eu escolhi esse tema, higiene mental. Higiene mental é um termo antigo, que a gente já está abolido, agora virou saúde mental, mas, de qualquer forma, como eu não sou psiquiatra, eu sou pediatra, higiene mental faz parte da consulta pediátrica. A gente precisa ter uma ideia de como os pais e as crianças estão
dentro da relação entre eles lá e que as coisas andem muito bem, e a gente precisa orientar também esse aspecto. E aí, nesse correr dos tempos, desde que começou essa epidemia, muitas mães que me ligavam para saber sobre alguma questão de saúde, aproveitavam para fazer perguntas de como isso vai acabar, como é que vai ser, o que a gente faz e tal. E eu aproveitava, vez ou outra, para perguntar como é que estava acontecendo a vida deles desse jeito. E muitas vezes eu ouvia dizer que eu estava ficando enlouquecida, a mãe dizendo que estava ficando enlouquecida e as crianças também enlouquecidas. Outras vezes, as mães diziam que elas estavam muito felizes, porque elas puderam, então, voltar a ter seus filhos, com um pouco mais de contato com os filhos, que o trabalho do dia a dia estava deixando isso meio do lado. Então, frente a essa ambiguidade de sentimentos, eu pensei que talvez a gente pudesse trabalhar a questão de como fazer prevenções de saúde mental para que as coisas andem bem para todo mundo. E aí eu queria começar falando sobre o que trouxe a epidemia do coronavírus. A epidemia trouxe uma ameaça à saúde da gente, tanto física quanto mental, por conta do isolamento, mas trouxe também um agravamento importante de questões que a gente já tinha anteriormente, como as questões de desigualdade social, que ficaram muito amplificadas agora, de desemprego e etc. E esses dados a gente vê pelos indicadores. Então, a pandemia está afetando, a epidemia do coronavírus está afetando aqui a população mais desprivilegiada. Eles têm mais dificuldade de acesso às aulas online, enfim, eles têm perda de emprego, falta de renda, etc. Não bastasse isso, existe uma politização também dessa epidemia, onde a gente tem as orientações da Organização Mundial de Saúde, as orientações do Ministério da Saúde, e nós temos um presidente absolutamente fazendo tudo ao contrário, deixando a população insegura. Um outro aspecto que está acontecendo com muita frequência é surgirem médicos renomados, que fizeram uma carreira em cima da sua competência, etc., mas que no momento estão querendo, no meu modo de ver, aparecer como o salvador da pátria. E eles vêm com propostas de medicamentos, etc., que são da experiência pessoal deles para casos individualizados, mas isso não é ciência, porque isso tem que ser feito com um rigor científico, do qual a experiência pessoal não é extrapolável para você jogar isso para a população como um todo. Então, nós temos uma série de problemas, e sem eu minimizar nenhuma dessas outras questões, já sabendo que o Carandá também está abordando esses outros aspectos fora da saúde, eu acho que esse conjunto de informações de profissionais pode ajudar a gente a entender melhor um pouco essa coisa toda. Bom, como a minha área é médica, eu vou ter que lidar só com a parte médica. Então, nesse sentido, eu queria dividir a minha fala em 4 assuntos, sendo que eu queria conversar sobre medidas do enfrentamento psíquico frente ao isolamento social, queria conversar sobre a casa como o ambiente onde tudo vai passar a acontecer, falar um pouco sobre as questões do uso da tecnologia, dos aparelhos de tecnologia, das telas, que são coisas muito importantes para o momento, mas que podem ter risco, e um pouco sobre como que a gente deve conversar com as crianças sobre essa questão da epidemia, porque mesmo os mais pequenininhos, com 2 anos e tal, já têm expressado alguma coisa sobre a epidemia e sobre suas preocupações. E sem querer fazer do limão uma limonada, eu acho que a gente podia refletir um pouco com outras situações catastróficas que acontecem no mundo e que, graças a Deus, como somos bonitos por natureza e abençoados por Deus, nós não temos aqui. Então, são situações de conflitos, de guerra, situações de catástrofes naturais, onde ocorrem isolamentos por conta dessa situação e que, muitas vezes, as pessoas perdem o contato com as outras pessoas por destruição da rede. Então, se o indivíduo não tem possibilidade de
entrar em contato, porque não tem rede nesse momento. Para a gente que está vivendo essa situação que é dramática, nós não estamos tendo esse tipo de problema, salvo pessoas com dificuldades, que a gente vai comentar mais para o fim. Essa possibilidade, então, de trazer tudo para dentro de casa e de uma maneira tão súbita, levou as pessoas a, de repente, num determinado momento, ficarem muito aflitas. E eu acho que, para que as crianças tenham uma condição emocional razoavelmente boa, precisa que os pais estejam bem. Então, que os pais estejam emocionalmente bem. Então, eu penso assim, se alguém nesse momento está se sentindo com medo, assustado, ansioso, angustiado, é bom que valide esses sentimentos, porque isso é o que está todo mundo passando no momento. As pessoas não estão sozinhas nessa coisa. E ao validar isto como um sentimento natural frente ao momento que a gente está vivendo, é com isso que a gente vai tomar atitudes de se proteger e de proteger os outros. Então, eu vou proteger a mim, para não me infectar, proteger a minha família e, pensando num coletivo, proteger a sociedade como um todo. E além disso, a gente, preocupado com todas essas coisas, então vai buscar informações que sejam confiáveis e ficar com as expectativas de que esta coisa se resolva em algum tempo. Então, preocupado com essa questão da informação confiável, eu fui procurar na literatura alguns relatos de experiências que a humanidade já teve frente a essas questões de isolamento, por questões de catástrofes e guerras, etc. E aí eu encontrei um artigo, um conjunto de dicas que foram elaboradas pela Unicef, pelos conselheiros de saúde mental da Unicef, e que elas são muito eficazes para a prevenção de transtornos mentais nesses momentos. E eu gostaria, então, que você passasse o primeiro slide para a gente ver quais são essas dicas que a Unicef está nos proporcionando. Por favor. Já pôs o slide? É que eu estou sem tela. Está abrindo. A minha tela está muito pequena, não estou conseguindo ver nada disso. Se puder ampliar a tela, seria bom. De qualquer forma, a Unicef propõe como medidas de prevenção algumas dicas que eu vou acabar lendo porque não estou conseguindo ver a tela. Então, que as pessoas mantenham uma rotina ou criem uma rotina nova. Então, é muito importante que a gente não viva todo dia como se fosse domingo. Então, assim, é importante que se acorde e vá dormir no mesmo horário, que a gente se vista, que se exercite, que tome banho, arrume o cabelo, lave os pratos, e é importantíssimo que se envolva as crianças nessas atividades. O próximo item, que é se manter conectado, talvez seja um dos mais importantes, porque, assim, se a gente consegue manter contato e conversar com os familiares, com os amigos, com os colegas, e abrir o que a gente está sentindo, quais são os sentimentos, e perguntar como é que essas pessoas estão, a gente vai se sentir acolhido pelos amigos e vai sentir que eles também estão com problemas e que isso é bem compartilhável e saudável. Uma outra dica que a Unicef propõe é que a gente tenha hobbies e faça coisas que gosta. Então, ler, tocar, aprender um instrumento, costurar, tricotar, fazer coisas que são do prazer e que você pode ocupar o seu tempo de preocupações, nesses momentos de maior preocupação, com essas atividades. Uma quarta dica é que a gente se perceba, então, que escreva as preocupações durante o dia e pense nessas preocupações em algum horário do dia, para ter uma reflexão, não num momento de maior aflição, mas que possa ter, então, uma reflexão sobre o que está sentindo. E, por fim, eles propõem que a gente se envolva com boas práticas. E, dentre as boas práticas, a meditação, para quem consegue, o mindfulness. E eles propõem também que a gente gaste uma parte do dia escrevendo 3 coisas de que a gente é grato. E que se parabenize pelo que conseguiu e que não se condene por aquilo que não deu certo, porque muita coisa não vai dar certo nesse momento. E lembrar que nem tudo acabou, então que a gente tem muita possibilidade ainda de conversar com a família, de ouvir música, cantar e etc.
Eu acredito que como a gente está há 2 meses nessa situação, eu acredito que muita gente já tomou essas atitudes, já fez as suas rotinas, mas sempre é bom lembrar que é muito bom que a gente continue exercitando e pondo em atividade todas essas dicas, porque isso tem uma eficácia muito importante para o bem-estar mental e a prevenção de transtornos mentais. O segundo aspecto que eu queria comentar é o aspecto da casa como um espaço de convivência familiar, onde tudo que acontecia do lado de fora agora acontece do lado de dentro da casa. E a interrupção da escola, especialmente a interrupção da escola e o trabalho em casa, fez com que eu me lembrasse, assim, fizesse uma comparação com a minha primeira infância, na década de 50. Naquela época, a gente não tinha televisão, não tinha computador, e tudo era feito dentro de casa, porque com raríssimas exceções, a gente só entrava na escola também por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, não tinha pré-escola. E quem fazia o papel da pré-escola, no geral, era a mãe, que as mulheres naquela época não trabalhavam, e as mães, então, faziam esse trabalho da pré-escola. Então, me lembro de ter aprendido, e adorava fazer, o A, E, I, O, U. Minha mãe pautava lá uma folha de caderno para fazer a caligrafia, e eu ficava fazendo lá a caligrafia com grande gosto. A mãe também ensinava a gente uma série de coisas de cuidado com a vida. Então, assim, as higienes, ela fazia as brincadeiras, contava as histórias, tudo era feito pela mãe. O pai trabalhava, a mãe ficava em casa, e além das atividades que eram naturais, próprias da dona de casa da época, ela ainda tinha todo o tempo, 24 horas por dia com a gente. Então, hoje, a gente tem uma vantagem, porque a gente hoje dispõe, diferente daquela época, da tecnologia. Então, nós temos computador, nós temos telefone, celular, tablet, televisão, etc., o que faz com que se possa colocar outras atividades para as crianças e, muito mais do que tudo, ter contato externo. O que se propõe, e imagino que as mães todas já devem ter feito, é que se estabeleça uma rotina diária ou semanal que seja elaborada em conjunto com a criança. Então, deve-se ter horário para tudo. Tem que ter horário para acordar, para dormir. A mãe tem que aproveitar esses momentos e voltar para 1950, com certeza, com grandes dificuldades, porque as mulheres hoje, elas saíram de casa para o trabalho, fora de casa, e aquele conhecimento, aquele saber de passava da bisavó para a avó, da avó para a mãe, essa coisa foi se perdendo. Então, muita coisa hoje, a relação entre os pais e os filhos vão ter que ser reaprendida na vivência. Então, vamos trocar o pneu do carro com o carro andando, tá certo? Então, estabelecido essa rotina, a gente tem que ter uma expectativa de que não haja nenhuma possibilidade de ficar perfeito. É impossível ter a perfeição, e é impossível também pensar que as crianças vão cumprir o tempo inteiro com aquilo que foi combinado. Então, há que se ter uma tolerância e uma disposição, e o que não deu para ser hoje, vamos fazer amanhã. Se não quer fazer a lição, que eu acho que talvez seja um dos principais pontos, não quer fazer a lição hoje, vamos tolerar um pouco, vamos tentar fazer amanhã. É um processo de aprendizado dos dois lados e tolerância dos dois lados. Enquanto os pais estão trabalhando, eu acho que as crianças elas ficam solicitando muito a presença dos pais para tudo. E aí há um momento onde a criança quer a presença dos pais para fazer alguma atividade, mas os pais estão tendo que fazer outras coisas, tem que cozinhar. Agora acabou tudo, né? Então tem que cozinhar, arrumar a casa, cuidar de toda a infraestrutura do dia a dia da casa. E aí as crianças querem, naquele determinado momento, uma atenção e reclamam, e chantageiam emocionalmente. Então, eu acho que isso também é um aprendizado para as crianças. As mães têm que ter a tranquilidade de, em um determinado momento, falar assim, agora não posso, e agora você vai fazer outra atividade. E há uma série de atividades que são possíveis de serem feitas sozinhos. Então, as crianças maiores podem ler, podem
ter outras atividades, evitar o computador o máximo. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre o computador, mas as crianças podem fazer colagem, massinha, podem fazer um monte de atividades que são aquelas atividades da escola, e os maiores podem fazer outras atividades que fazem parte da leitura, e assim eles ocupam o tempo enquanto os pais estão trabalhando. Uma outra questão que eu acho que é importante é que os pais proporcionem os contatos. Então, os contatos com a escola. Então, tem que ter uma forma fácil e disponível de horários para que as crianças tenham a aula, tem que ter aquela coisa de fazer a lição de casa. Tem sempre um amiguinho que sabe, que é aquele da sala que ajuda todo mundo a estudar, então proporcionar que haja esse encontro para as crianças poderem estudar juntos, fazer as lições juntos, brincar juntos, comemorar os aniversários, e, enfim, ter toda uma forma de que, por via virtual, se possa fazer os contatos que eles tinham na vida real. É complicado, não estou dizendo que é certo, que é fácil, mas não estou dizendo também que é uma atividade exclusiva da mãe. Os pais têm que participar, e não é participar ajudando, é participar dividindo. Então, é muito importante que os pais estejam participantes também. E vai acontecer bagunça, quer dizer, a casa de repente vai virar uma desordem, e por menor que seja, tem que se criar espaços para que a criança possa brincar, e depois aproveita isso e faz com que ela também arrume a bagunça que fez em conjunto. Eu gostaria que você mostrasse um vídeo que é de uma cliente minha, em que ela e o marido se dividem bastante no cuidado das crianças, e que acaba funcionando bastante bem a casa deles, com todas essas questões, que de vez em quando não dá certo, que de vez em quando os filhos não querem fazer as coisas, mas que eles têm conseguido levar a coisa com um certo prazer, referido por ela para mim, e que vamos ver, então, uma atividade proposta pelo pai, num vídeo aí que eu quero que você mostrasse. Então, quer ver, eles criaram um ambiente propício para que as crianças se ocupem das coisas e gastem a energia também. A casa é o lugar onde tudo vai acontecer, e é preciso tolerância, paciência e um plano de execução com flexibilidade. Um outro aspecto que eu queria comentar, o terceiro aspecto que eu queria comentar, é sobre a utilização da tecnologia e os riscos do excesso. Então, hoje é praticamente impossível a gente pensar a vida sem computador, sem telefone celular, sem tablet. A vida é quase impossível no dia a dia você fazer alguma coisa sem usar esses equipamentos. E esses equipamentos, com frequência, eles são usados para acalmar crianças. Então, a gente vê em restaurantes crianças com o tablet do lado, vendo filminho, desenhinho. É muito utilizado para acalmar as crianças e para ocupá-las. Mas o uso excessivo de computadores, de telas em geral, eles podem causar uma série de problemas físicos e psíquicos, e sociais também. Dentre os problemas físicos, o ficar na tela por muito tempo, ele é capaz de gerar sedentarismo, obesidade, distanciamento social, porque as crianças começam a entender que a vida só acontece via virtual. Uma outra coisa que é muito importante no uso excessivo é que a criança tem 4 vezes mais serotonina, que é o hormônio do prazer, do que o adulto.
Então, quando eles ficam naqueles joguinhos, eles são capazes de se encher de prazer cada vez que eles ganham lá uma partida ou mudam de fase no videogame e assim por diante. E aí há uma inundação dessa serotonina. Bom, com o tempo, como falei, eles têm 4 vezes mais que o adulto, com o tempo essa coisa vai diminuindo. Então, cada vez precisa usar mais a tela para conseguir o mesmo prazer. Vira droga-adição. Então, é muito importante, e eu acho que nesse momento de epidemia e de isolamento social, é muito importante se pensar que o computador e que as telas em geral é um bem necessário, não é um mal necessário, mas tem que haver um certo comedimento. Preocupado com isso, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe algumas regras para crianças menores de 5 anos, para que elas não corram riscos dessas consequências. Então, recentemente, houve uma publicação onde eles propõem que crianças menores do que 12 meses não utilizem nenhum equipamento eletrônico. Nenhum equipamento eletrônico. É complicado, mas é assim que está proposto pela OMS. Crianças de 2 a 5 anos, elas podem usar por um período limitado, até 1 hora. As crianças maiores, os pais que já conseguem acessar tudo sozinho, os pais podem usar de certos artifícios, tipo bloquear o tempo de uso. Então, existem dispositivos aí disponíveis para você bloquear o tempo de uso para joguinho, o tempo de uso, você pode bloquear sites indesejáveis, você pode bloquear conversas indesejáveis, e você tem que alertar as crianças que há riscos, as crianças maiores especialmente, que há riscos de fraudes, de golpes, de riscos à saúde por desafios, aqueles que a gente ficou sabendo que um derrubava o outro, que tinha que se matar, e etc. e tal. Então, é muito importante que a tela, que hoje é um bem necessário para poder ter a aula, ter as brincadeiras e ter os acessos e os contatos todos via virtual, mas que tem que conseguir administrar esta coisa de um jeito que não seja muito danoso. Existe um manual de saúde na era digital para adolescentes e crianças disponível na internet, e esse manual é bem interessante porque ele coloca lá todas as formas de uso, os riscos, e propõe para escolas, para educadores, para pais e até para as crianças. Então, é um manual que eu recomendo, é bem fácil, é bem disponível e é muito amplo o estudo, porque foi feito em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, sempre na tentativa de prevenção de todos esses danos e principalmente o vício. Já existe ambulatório de droga-adição para a internet e já está tendo para criança também, está vindo para criança. Por fim, eu queria agora colocar uma questão que eu acho que é extremamente importante. Eu tinha colocado 2 vídeos aí para ver que crianças, mesmo que muito pequenininhas, que mal sabem falar, elas têm noção do que está acontecendo. Elas não sabem direito o que está acontecendo, mas elas já ouviram falar, elas estão inundadas de informação na televisão, o tempo inteiro falando do coronavírus, e tem uma criancinha que o vídeo, infelizmente, não deu som, e que ela fala, brincando com a bonequinha dela, ela fala para mim, a nenê está com febre. E a febre, por que ela está com febre? Porque ela está com coronavírus. Então, a gente precisa conversar com eles sobre a epidemia, sobre o coronavírus, e a gente tem que dizer para eles alguma coisa que os conforte também. Que a semelhança de outras doenças que as crianças já tiveram, elas têm recursos, a gente tem recursos para tomar conta da doença. Então, pode ir ao médico, pode tomar remédio em casa, pode, se precisar ficar um pouco pior, pode tomar remédio no hospital, mas há recursos, então não é só aquela coisa de morte. Uma outra coisa que precisa ficar muito claro para as crianças, e tem que ter uma forma simples de falar, é que, assim, o mundo inteiro, esse vírus ficou famoso no mundo inteiro porque ele se esparramou para o mundo inteiro, mas o mundo inteiro e os cientistas do mundo inteiro estão pesquisando intensamente, nunca se publicou tanto artigo quanto hoje, sobre tentativas de se achar um remédio eficaz para esse vírus e sobre vacina.
que é uma coisa bastante promissora, e explicar para eles que vacina é igual aquelas vacinas que eles já tomaram para proteger de doenças que eles não tiveram porque eles tomaram a vacina. E mais do que tudo, tem que enfatizar também de uma forma simples de falar, de que a ciência é a saída, que não há mágica para essa questão. Nós precisamos confiar na ciência, porque foi a ciência que deu conta de todas as mazelas anteriores que nós tivemos. Então, precisa ficar muito claro para eles. Precisa explicar um pouco sobre a doença, o que é essa doença, quais são os sintomas. Então, o vírus, ele chama corona porque ele tem no microscópio, ele só é visto do microscópio, então é muito pequenininho, e ele tem uma espécie de uma coroa, por isso que ele se chama coronavírus, e que ele causa sintomas, não parafraseando aquele cidadão, mas que ele causa sintomas muito parecidos como uma gripe, como um resfriado. Na imensa maioria das vezes, as crianças têm febre, tosse, nariz escorrendo, e eventualmente chegam a ter cansaço para respirar. Preciso explicar para eles que a maioria das crianças, a imensa maioria das crianças, sara sozinha, que eles têm quadros mais leves, e que os adultos, também, a maioria, curam em poucos dias. Em torno de uma, 2 semanas, a pessoa volta a ficar boa. E que uma parte, infelizmente, acaba perecendo. Tem que explicar as formas de transmissão, porque isso vai dar para essas crianças a possibilidade de saber as medidas que eles têm que tomar para proteção. Então, assim, o vírus passa para outra pessoa através da fala, então, pelas gotículas da fala, da saliva que vai para outra pessoa, infecta outra pessoa, pelo espirro e pela tosse. E que também, e por isso é importante que quando você vai sair de casa, você use máscara, ou, preferencialmente, fique em casa, se for possível. Só saia se for impossível. Então, explicar por que nós estamos contidos dentro de casa é por essa questão da transmissão do bicho de uma pessoa para outra, causando doença na outra. Explicar também que esse vírus ele tem a capacidade de ficar em superfícies. Então, se uma pessoa tosse num lugar, numa mesa, por exemplo, balcão, alguma coisa assim. Esse vírus pode ficar lá por algumas horas. Então, se você toca com a mão nesse local onde o vírus está e leva para a boca, ou leva para o rosto, ou para o nariz, para a boca, ou para os olhos, você é capaz de se infectar. Então, isso é a importância de lavar a mão. Essas, então, são algumas informações que são importantes de serem passadas para a criança, para que elas entendam que é possível, se ficarem doentes, acabar tomando remédios, e que, na maioria das vezes, ele se sai muito bem. Uma outra coisa que é importante falar também sobre o vírus é que ele morre, assim, não existe remédio, mas que ele morre com facilidade com o lavar das mãos e com álcool gel. Então, é muito importante que a mão seja lavada com muita frequência. Como elas têm ouvido muita coisa, o que será que passa na cabeça dessas crianças com essas informações sobre número de casos, número de mortes, falta de ventilador, fator de gente com risco, essa coisa, o que é que acontece na cabeça deles? E sobre o que eles pensam sobre o isolamento e como é que eles estão se sentindo. Então, as crianças abaixo de 13 anos não têm abstração. Então, não adianta ficar falando muito sobre futuro, sobre coisas, porque eles não conseguem. E, com frequência, as crianças não têm facilidade de se expressarem. Então, fazendo uma aproximação com o que a humanidade fez antes da escrita, eu acho que é uma forma muito interessante de acessar os conteúdos das crianças é através das crianças desenharem e contarem o que desenharam. Isto é uma estratégia que a Unicef propôs e chama-se sentimento no papel. E se o filho de vocês tiverem interesse, se vocês tiverem interesse de que seus filhos participem disso publicamente, é só eles fazerem os desenhos e vocês, então, acessam a Unicef para postar os desenhos para ficarem públicos. Nesse sentido, eu penso que, assim, a hora que você escolhe uma hora do dia para ver os desenhos que eles fizeram naquela hora que você estava trabalhando, você dá a oportunidade para eles contarem o que eles desenharam.
Através do desenho, você consegue ver se a criança está alegre, se ela está triste. Então, cores são muito importantes para detectar o estado de humor de uma criança. Eu passei para a Renata, não sei se ainda temos ele aí, um desenho que uma criança fez durante o banho. Ela pegou uma caneta hidrocor e fez um desenho como se fosse uma bola, que é o mapa, que é o globo terrestre. Ela fez uns continentes, assim, com garatujas, e pôs um lado preto, um continente, um espaço preto nessa bolinha, onde ela dizia que este espaço era a Itália, que era aquele momento onde havia o maior número de mortes pela Itália. Então, não interpretar o desenho da criança, mas pedir para que ela conte o que ela desenhou, é uma forma de você acessar os conteúdos deles, saberem quais são as preocupações, o que eles estão sentindo, se eles estão com medo de ficar doente, medo de que os pais ou algum parente morra, como é que eles estão se sentindo em relação ao isolamento com os amigos e com a escola. E com a vida como um todo. Então, eu queria propor agora passar alguns desenhos de crianças que estão publicados pela Unicef aqui no Brasil, que eu acho que eles são importantes para a gente ter uma ideia de como eles se manifestam, como as crianças se manifestam. Eu estou sem tela grande, então eu vou ler no meu papel o que a criança desenhou aqui. Eu não sei porque eu fiquei com uma tela muito pequenininha, acho que ela deve ter uns 5 por 3. Então, nesse primeiro desenho, essa criança fala o seguinte: eu me sinto um pouco triste porque eu sinto saudade das pessoas que eu não posso encontrar, famílias e amigos. Eu também sinto saudade de abraçar, beijar a minha avó, meu avô, minha mãe. Mas eu também sinto tédio, porque tenho algumas coisas para fazer, mas quando você acaba, tem que fazer de novo. Mas sem sair de casa, você tem tédio. Sinto saudades de sair de casa. Também sinto alegria porque nenhum familiar ou amigo pegou o coronavírus e todos estão bem de saúde. Também estou alegre porque, por mais que o tédio venha, tem horas que eu me divirto. Essa menina tem 11 anos, não é, Renata? Eu não sei. Essa aqui é a de Fortaleza, mas não... É, 11 anos, isso mesmo. O próximo. Alessandra. O próximo... Nesse aí ele fala o seguinte: eu estou com saudade da escola. Eu também fico com falta dos meus amigos. E gosto deles, mas não falo com eles, entendeu? Eu estou com saudade. Sem corona, eu podia brincar, passear, fazer um monte de coisa fora de casa. Agora, com corona, eu fico triste, porque não posso ver os amigos, não posso passear. Mas tudo bem, eu posso brincar com meus pais, posso jogar um jogo, ver um filme. Essa é a Letícia, de 8 anos. As crianças estão saindo da escola e indo para casa. E, de repente, a amiguinha deles viu o coronavírus. Aí começaram a chamar ela, mas ela não ouviu. E se ela for lá conversar com eles, eles vão pegar o coronavírus e transmitir. Sabe, uma noção muito clara da coisa. Maria Eduarda, de 7 anos, quem disse isso, quem contou essa história. Estou triste pelas pessoas que estão com coronavírus. Eles têm que ir ao hospital, mas eu me sinto feliz porque estou junto com a minha família. Então, vocês veem que tem uma ambivalência, né? Eles estão se sentindo bloqueados, enfim, estão se sentindo muito dentro de casa, mas, por outro lado, tem saudade das coisas, mas, por outro lado, eles também gostam de ficar com a família. Né? Eu desenho a minha família brincando de massinha e corações, o que eu estou gostando. A gente ia fazer os heróis de massinha, a gente está dentro de casa porque não pode sair. Essa aqui eu acho uma das melhores, porque nunca vi uma criança tão expressiva. Eu tenho várias emoções, é muito confuso. Num dia eu estou triste porque não posso sair de casa, no outro dia eu estou feliz porque aprendi uma coisa nova, estudando pelo computador. Depois fico triste de novo, porque eu penso que pode morrer algum parente ou uma pessoa próxima a mim. Que idade tem essa criança? 9 anos. É o Lucas, de 9 anos. Esse é quase um adulto, né? E temos mais 2 histórias, que está estourando o tempo. Eu fiz um aquário e eu preso. Eu ia pegar uma sardinha para minha mãe e todos os bichos abriram a boca para me comer.
Fantástico. Sensacional. E esse tem 4 anos. 4 anos. E, por fim, o último, o menino está aí porque queria brincar, mas não pode. Ele queria estar lá fora, mas ele não pode. Ele disse que o significado do meu desenho é que eu não posso sair dele. Bom, eu acho que, antes de terminar, eu queria fazer um comentário que eu acho importantíssimo, que é a gente, desse nível socioeconômico e cultural que temos, podemos fazer uma live dessa, temos computador na escola, as famílias têm computador em casa, mas, como eu falei na introdução, há vários problemas que foram agravados pela epidemia, e a gente tem, então, uma questão de desigualdades aí que precisam ser resolvidas. Não dá para resolver agora, porque agora o que se pode ter, além das ações públicas, né, das políticas públicas, de proteger esses privilegiados, a gente tem, e podemos colaborar com a solidariedade, mas a gente tem que conseguir resolver essas coisas a médio e longo prazo. E assim, eu peço que reflitam para as próximas eleições, que a gente consiga escolher bons governantes. A maior parte dos comentários são de saudações ao senhor. A gente vai descobrindo o quanto o senhor é mais querido do que a gente já sabia que era, porque tem gente de todo lado, chegou a ter 200 pessoas na sala, e todo mundo dizendo, inclusive mandando recado das crianças, que o senhor é o melhor pediatra do mundo. E tem gente... Eu apoio. Tem gente do Canadá falando isso, enfim. Eu acho que essa é uma feliz constatação, né? Aí tem gente contando um pouco como as crianças estão se virando e quais são as dificuldades que estão acontecendo em casa, né? Desde uma mãe que diz que a criança está super bem com a história de aprender em casa e que, portanto, não quer mais ir para a escola, porque quer que a mãe seja professora, e outra dizendo, não, esse negócio de ser professora em casa não é simples, está sendo muito tenso. Sou professora 24 horas por dia, né? Mas as crianças estão aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, enfim, mais de uma aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, o que é, hoje em dia, um enorme prazer da gente saber que as crianças estão podendo fazer essas coisas que são do desafio motor, enfim, do quanto isso enriquece a vida mesmo de quem está em casa, né? Tem muitas falas também, que eu acho que foi o mais interessante de olhar, né, para essa coisa dos desenhos, enfim, de o quanto as crianças são capazes de dizer, né, sobre seus próprios sofrimentos e sobre sua possibilidade, quando ela vai falando, né, a chance dela ir tratando do próprio sofrimento é muito grande. Então, de quanto eles são hábeis para nos dizer, né, sobre o que eles estão passando, e às vezes para nos dizer sobre o que nós estamos passando, né? Aquele gurizinho estava ali dizendo dessa coisa de que uma hora a gente está bem, a outra hora a gente está mal, como se fosse de fato um adulto, ou como se ele estivesse falando das nossas possibilidades, né? Aí agora tem umas perguntas, agora estão chegando. Um pouco mais palpáveis. Né? A primeira eu vou dizer quem foi, porque eu reconheço o Sérgio Talarico brincando se tubaína não serve para tratar do coronavírus. O Sérgio Talarico é hoje avô da escola, né? Foi pai durante muito tempo e agora ele é avô. E um avô também muito querido, né? De uma menina muito querida. De filhos queridos, de netos queridos. E aí outras pessoas perguntando, mas pode ou não pode brincar no playground do prédio? Playground não chama playground, né? Aqui. Mas, enfim, a gente entendeu, eu que botei esta palavra, né? E com que idade que eles podem ou devem começar a usar o iPad? Quando que o senhor imagina a possibilidade de ter vacina e como é que isso está se
se a previsão de isolamento é dezembro, enfim, acho que essa coisa das previsões são um pouco bola de cristal, mas a gente pode tentar pensar junto, né? Acho que do lugar da onde o senhor vem, né? Eu acho que da universidade, enfim, tem um pouco mais de condição de nos ajudar a pensar sobre essa questão das previsões. Acho que essa é uma questão muito especial para a escola, porque a gente não vê a hora de poder retornar e receber as crianças, e como é que isso vai se dar, e como a gente já sabe que a gente não sabe, mas quais as hipóteses que a gente pode levantar. Acho que é um Cris, pouco deixa por eu aí. só falar uma coisa que você respondeu no chat, que uma pessoa tinha perguntado sobre onde encontrar esse site, que ele tinha dado uma dica. Tem alguns links que ele disponibilizou, que foi o que a Ana Cris respondeu, e depois a gente pode compartilhar na tela, eu acho, né, para as pessoas que quiserem printar. Eu ia propor isso até pelo seguinte, tem essa onda de fake news, etc. E tal, então, eu acho que é importante a gente ter acesso a sites confiáveis. E aí eu pus alguns aí, que é do Ministério da Saúde, do CDC, da Organização Mundial de Saúde, dizer o seguinte, primeiro, eu quero agradecer os meus clientes aí, que eu estava acompanhando aqui, e vi que, de fato, as pessoas têm um carinho imenso por mim, e eu fico muito feliz com isso, e o que eu posso dizer muito obrigado mesmo, e maravilha ouvir todas essas coisas. Agora, com relação ao Sérgio Talarico, meu colega de turma, nós somos irmãos, é meu dermatologista da minha filha, é meu irmão. Então, tudo que ele possa falar bem de mim é um pouco enviesado, mas eu também tenho muita admiração por ele e pelas filhas. Bom, com relação a algumas perguntas aí, eu vou tentar responder em bloco. Existe a gente não tem a resposta para quando isso vai acabar, mas existe um conceito em epidemiologia que é pico e vale. E eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Se você tem sarampo, você tem uma época que você tem sarampo, você tem uma epidemia de sarampo. Aí, vamos dizer que não existisse ainda a vacina. O sarampo, depois de um tempo, acaba. Então, você tem um pico, e depois você tem um vale, e o sarampo acaba, depois você vai ter um outro pico. Existe, conhecido para várias doenças, o intervalo entre picos, e qual é o tamanho do vale. Bom, nessa doença a gente ainda não tem essa informação. E toda vez que a gente faz alguma ação de saúde, ou com remédio, ou com vacina, você transforma esse pico em esse vale. Então, por exemplo, a gente está tendo de novo sarampo. De vez em quando tem uma cobertura vacinal boa, daí escapa um pouco, daí a pouco tem sarampo de novo. Então, eu imagino, do ponto de vista teórico, que a gente vai ter o vale em algum momento, como foi com a gripe asiática em 1957, como a gripe espanhola, etc. Acomete lá um monte de gente e aí entra no vale. Quando vai ser isso, não existe essa resposta ainda. Com relação à vacina, até eu tinha lido um pouco sobre a questão de vacina e uma publicação até de uma revista, de um artigo de economia, e existem mais de 100 vacinas sendo estudadas, e as que estão em fase mais adiantada são 6 delas. 2 delas já em fase 3, porque assim, o processo é fase 1 para testar um pouquinho de gente, depois fase 2 um pouquinho de mais gente, depois fase 3 um montão de gente para ver se é eficaz. O problema dessa vacina também, por isso que vai demorar um pouco, e muito provavelmente, quando ela sair, ela vai sair sem resposta, se é seguro. Não, que é seguro sim, mas que ela é eficaz, não. Porque para você ter uma ideia da eficácia de uma vacina, não só por dosar anticorpo, porque você pode dosar anticorpo, ter anticorpo e não ser eficaz. Eu precisava ter diminuição do número de casos. Então, eu tinha 1.000 casos, eu vacinei as pessoas, e agora, depois de um ano, eu tenho 10 casos. Bom, foi eficaz porque diminuiu. A gente não sabe qual é a incidência dessa doença no Brasil. E para você ter resposta sobre
diminuição de incidência por uma vacina, você vai ter que demorar um tempo. Para você ter respostas, que essa vacina precisa ser reaplicada para fazer reforços, né? Tem que fazer reforços para ver se está precisando de novo, você vai ter que esperar um tempo. Então, provavelmente, quando essa vacina sair, e talvez até o fim desse ano saia alguma coisa, porque são bilhões de euros colocados nessa pesquisa e milhões de investigadores estudando isso. Então, a ciência vai resolver essa questão. O prazo que isso vai demorar a gente não tem, mas a ciência vai resolver. Uma outra coisa que tem sido muito estudada, e por isso que eu combati aqueles médicos célebres lá que ficam propondo dar isso, dar aquilo, e o presidente manda dar cloroquina e assim por diante, é que, assim, o primeiro princípio da gente como médico é não fazer mal. Então, a primeira coisa é assim, não faça mal ao outro. Então, não medique alguma coisa que pode fazer mal. Então, tem um termo em inglês que até fala assim, ou é harmful ou é harmless. Se for harmless, você pode usar experimentalmente, mas a ciência tem estudos muito bem controlados para dar resposta de eficácia. Tem milhões de protocolos de teste de remédios sendo executados em vários lugares do mundo sob supervisão da Organização Mundial de Saúde. Estive presente numa palestra com uma pessoa da OMS, e eles têm 8 grupos de estudos de vários ângulos da doença, e um dos ângulos é a questão da medicação e da vacina. Então, isso vai acontecer pela ciência, não vai acontecer pela imunidade de rebanho, porque no meio do caminho vai morrer muita gente se a gente for esperando essa imunidade de rebanho. Com relação, não sei se essa parte mais da científica, se precisar, eu complemento depois. Com relação... Deixa só te fazer mais umas perguntas bem médicas que estão aparecendo agora no final do tempo. Se dentro do carro tem risco de contaminação, se as crianças devem usar máscara ou não dentro do carro, se tem alguma síndrome que se desenvolve pós-Covid ou que como sequela do Covid, e quando que é para procurá-los? Na primeira tosse, na primeira febre? Bom, cuidado com o que você vai responder agora. Não, eu vou aproveitar e responder a questão anterior, se pode ir no playground. Poderia. De que jeito? Assim, vai uma família no playground e depois vai uma pessoa para desinfetar o playground. Então, tem lá os brinquedos que as crianças põem a mão, e os vírus podem ficar lá também. Tem o chão, enfim, tem várias possibilidades de contaminação. Então, teria que entrar família por família e higiene depois. Então, acho recomendável que brinque dentro de casa. Com relação à questão do carro, já existe tabelas aí de onde o vírus fica por mais tempo, onde a gente se contamina mais. Inclusive em consultórios médicos, são lugares também de risco, né? No carro, se você andar com o vidro aberto, você está ventilando aquilo, mas você tem que higienizar o carro também, porque você, de repente, deixa o carro no estacionamento, alguém manobra para você, e, enfim, tem sempre a possibilidade de alguém com a mão, ou com uma fala, ou com qualquer coisa, de deixar o vírus lá em algum lugar. Não há necessidade de andar de máscara dentro do carro, porque você abre o vidro e ventila. Mas é um local de risco. Qualquer local fora de casa é um local de risco. Se você tomar todos os cuidados depois de higiene, daí tudo bem. Mas, assim, a razão para sair com o carro tem que ser dos pais por alguma necessidade, porque a história do fique em casa ainda está sendo necessária. Tinha mais alguma outra que eu deixei de responder? Se tem alguma síndrome associada à doença? Em criança... aparelho ortodôntico. Em criança, quem tem aparelho ortodôntico, quem usa, se é recomendável manter as manutenções mensais ou se seria mais adequado suspender por enquanto? Consulta, você está falando? Deixa eu falar um pouco sobre a questão anterior. Está sendo descrito aí uma síndrome
chamado síndrome de Kawasaki, que é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que é causado por uma porção de etiologias. Então, estou descrevendo uma associação dessa síndrome de Kawasaki com o Covid-19. Essa doença, ela tem uns 40 e poucos anos, é nova, tem uns 40 e poucos anos, e o Dr. Kawasaki foi um indivíduo que veio até aqui na Escola Paulista uma vez dar uma aula para a gente na pediatria, ele descreveu tudo, e na ocasião tentou-se descobrir alguma etiologia, mas não descobriu nenhuma etiologia. Esta doença pode causar, se não tratada, doença coronariana, porque as artérias do coração, elas inflamam, então, se você tratar precocemente, isso não acontece, se não tratar, não acontece. Do ponto de vista respiratório, que eu acho que imagino que seja a preocupação, a gente tem, assim, pouco caso de criança para poder afirmar que isso acontece. Então, em adultos, eles têm algumas complicações com déficit de função pulmonar, mas criança não sei responder. Com relação a se deve ir ao médico, se não deve ir ao médico, se deve manter as consultas, se não deve manter as consultas, assim, eu acho que dentro do possível, é possível se fazer algumas consultas por via virtual. Então, eu já mesmo fiz algumas consultas de puericultura por via virtual. Recentemente, eu precisei atender um paciente. Aí, assim, eu fui atender, não tinha ninguém na sala de espera, não tinha ninguém para contato, a não ser a própria família que foi no meu consultório. Eu me protegi, pus todos os equipamentos de proteção e atendi a criança. Pude planejar a limpeza de tudo antes de entrarem, a limpeza depois de sair, e assim é possível. Consulta de puericultura dá para fazer essa coisa, discutir a comida, a vacina, enfim, o peso, etc. Dá para fazer de forma virtual e aguardar um pouco. Vacina dá para fazer, quem tem possibilidade, existe algumas empresas que vêm fazer em casa. Então, também é possível você deve manter o calendário vacinal, deve fazer a vacina de gripe, deve fazer quando chegar na idade certa, na idade, fazer a vacina de sarampo, deve fazer as vacinas da rotina. A forma de fazer, se possível, dentro de casa, se não possível, montar uma forma de segura de chegar ao local e ser vacinado. Alguma outra? A mãe que perguntou sobre o aparelho ortodôntico, ela pergunta isso por conta da questão dos metais, né? E essa ideia de se suspende ou se mantém o cotidiano de ir apertar o aparelho, enfim, fazer a manutenção. Sim, era com relação ao aparelho, não era com relação à consulta pediátrica. Bom, não li nada a respeito. Do ponto de vista de transmissibilidade, os dentistas trabalham bem com aquelas coisas de proteção todas, né? Porque, na verdade, eles são os mais expostos, com o motor de alta rotação, que traz um monte de partícula. A gente é que está de boca aberta e eles é que estão trabalhando dentro da boca da gente. Então, eles que seriam as pessoas mais... Agora, é uma questão de discutir com o profissional, porque até uma parte dos dentistas também está parado, né? Se interromper a mudança lá das borrachinhas, dos brackets e tal, se isso atrapalha o tratamento por um período. Eu não sei, essa é uma resposta de dentista. Ficaram lá para trás perguntas menos técnicas, menos pediátricas, e depois começou a aparecer mais uma série delas, que eu acho que são perguntas, às vezes, até mais individuais, mesmo que a gente poderia tentar responder individualmente, não sei como fazer. Mas tem uma pergunta que eu acho que nos importa em especial, que tem a ver com a escola, né? Uma mãe se perguntando se faz sentido uma criança de menos de 4 anos fazer aulas online, se ela só deve ficar na frente da tela por, no máximo, 40 minutos, e a outra se perguntando se, não sei, eu não entendi direito se ela está se perguntando ou se ela está afirmando que mesmo quando a escola abrir, como a criança é pequena, se não faria sentido não mandar para a escola quem pode não mandar, né?
Bom, eu andei dando uma olhada nessa questão do retorno da escola, até porque também preciso orientar se devo mandar, quando alguém me perguntar se devo mandar ou não ir para a escola. Alguns países já fizeram o retorno da escola e tiveram problemas também. A França teve problema, teve que voltar em algumas cidades lá. E a questão passa por uma resposta que ainda falta também. É uma pena eu ter que ficar devendo tanta resposta, mas tem que ser honesto. O que precisamos saber? E aí tem bastante gente já trabalhando nessas pesquisas fora do Brasil. Criança tem menos doença, isso é verdade. Agora, eles são menos infectados. Então, a gente não sabe se eles têm menos vírus ou se eles têm a mesma quantidade de vírus que um adulto, e aí, se eles têm isso, eles podem passar para o outro mesmo estando assintomático. Então, essa é uma questão que não está respondida. Os trabalhos são conflitantes. Alguns países mostram que criança não transmite, quase, então poderia ir. Outros países mostram que transmite, então não deve ir. Existem uns indicadores de segurança, que são taxas que a Alemanha, especialmente, talvez o lugar que melhor estudou essa questão, que é assim, tem que ter menos de 50 casos por 100 mil habitantes para que você possa abrir para as pessoas irem para a rua e, inclusive, para a escola. Tem uns outros estudos que eu andei lendo que fala sobre o retorno, como é que é? Como é que é o retorno? Então, essas pessoas que estão estudando essa coisa observaram que, em outras circunstâncias de isolamento, que o retorno sempre é traumático. Muitos deixam de retornar, então há uma porção de gente que para de mandar o filho para a escola, enfim. Depois tem toda uma questão de readaptação, de repassar os conteúdos, porque foram feitos de uma forma que não é presencial, então com menos impacto no aprendizado. E, enfim, parece que é bastante complicado o retorno. Não dá para a gente falar no retorno daquele vídeo que a gente já conversou até sobre o chinesinho lá, que passa por quase que frita o menino antes de entrar na escola para ele poder não contaminar ninguém. Não é nossa cultura, vai ser difícil, mas nós não temos resposta ainda qual é o melhor momento para voltar, porque a resposta anterior ainda nos falta, e talvez o governo de São Paulo está indo um pouco melhor no sentido de pesquisar a incidência. Um dos é que, como criança fica menos doente que adulto, você testa menos criança. Então, como é que você vai saber se essa criança que não tem sintoma, ela está transmitindo? Então, precisa fazer estudo com criança para poder ter certeza de que pode pôr eles em conjunto. Alguns países, aí, de acordo com o que eu li, que já estão voltando, estão fazendo salas menores, espaços maiores entre as carteiras, mas tem outra questão, né, que as crianças se agarram, comem o lanche do outro, enfim, é difícil. Ainda vai precisar um tempo para que a gente tenha algumas respostas. Mas, assim, confiáveis. Arriscar, talvez vai ter um momento que vai ter que arriscar. Vamos pôr e vamos monitorar. O problema de arriscar é que entre você reexpor e começar a acontecer a doença leva uns 15 dias. Então, você vai ter durante 15 dias gente infectando os outros, com a período de incubação da doença. Então, isso é um pouco complicado. Isso aí precisava testar a criança, precisava ter uma estrutura para retorno na escola, que ainda está em planejamento, né? De pesquisa para poder dar a resposta, para depois planejar o retorno. Eu acho que, para ser bem honesto, eu acho que esse semestre já foi. Esse semestre já foi, mas a questão é o próximo, né? Nos Estados Unidos, mesmo Trump, que é um Bolsonaro grande, quer dizer, que é um camarada, um Bolsonaro com grana, mesmo ele está propalando a cloroquina também, mas mesmo ele acha que
que é complicado a criança para a escola. É que no hemisfério norte, o semestre já foi e o próximo começa só em setembro, então é mais simples deles esperarem. Até setembro, exatamente. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre uma criança em saúde perfeita pode voltar a treinar individualmente com um treinador, mantendo higiene e proteção, ou ainda é arriscado aqui no Brasil? A menina é atleta de futebol, tem 10 anos de idade. Olha, eu vou pedir desculpas para responder, mas eu vou ser radical. Fique em casa. Espera um pouco. Tem aquela música do Lenine lá, enquanto todo mundo espera a cura do mal e alguns fingem e a loucura física é normal, precisa ter paciência. Tem que ter um pouco de paciência. Já vi vídeos até de crianças, de pessoas, atletas, né, na televisão, atletas fazendo treinamento domiciliar. Eu acho que evitar contato é uma proteção grande, por enquanto. A gente precisa baixar um pouco, não estou falando de baixar a corona, tem que baixar um pouco a taxa de infecção. A gente não tem ideia de quanto que ela é, mas pelos indicadores de mortalidade está grande. Né? Existe uma formulinha em epidemiologia que você pega o número de mortes e transfere para o número de doentes, se você conhece a doença. Essa doença ainda é pouco conhecida, então a gente não sabe muito. Uma pergunta que também foi um pouco recorrente, que eu acho que bastante importante para a gente, talvez seja um bom jeito da gente ir terminando, né? Como cuidar das crianças que estão numa casa em que alguém está contaminado. Então, a mãe ou o pai adoeceu, né? E eu pensei nisso para terminar, porque eu acho que uma boa conversa que a gente teve antes de fazer a live hoje, né, foi com relação a essa responsabilidade social de pegar a doença, tem um problema ali no núcleo, né, mas se expor tem uma questão coletiva que está em jogo, né, e o qual é a nossa responsabilidade social também, no sentido de proteção do restante da população, proteção dos médicos, proteção das pessoas que não podem fazer a quarentena, enfim, né? Como é que a gente pode ensinar nossos meninos e meninas que tem uma implicação social essa decisão também, não é só uma questão particular, né? Posso só juntar essa pergunta do sol e a vitamina D, porque ela veio mais de uma vez, se é necessário, já que o sol está mais escasso nos apartamentos. Eu vou começar pela da Renata e já volto para a sua. Em relação à vitamina D, o raquitismo ele é uma doença que demora para se instalar. Não é assim... deixou de tomar sol 1 mês, 2 meses, já ficou com raquitismo. Em São Paulo, nós temos agora não, porque melhoraram os indicadores de poluição, mas em São Paulo a gente tem um filtro do raio ultravioleta que converte a provitamina D em vitamina D enorme. Então, a nossa vitamina D, a nossa exposição ao sol, mesmo quando está bom, é ruim. E a necessidade fora da dieta, bem ampliada, é uma criança de 0 a 2 anos. Então, não há necessidade de suplementar, a não ser que isso dure muito tempo. Para os idosos, então, a provitamina D da pele não é nem convertida pelo raio do sol. Então, não há necessidade de tomar vitamina D. Com relação à pergunta anterior, que faz quando tem um membro na família que está doente e com as crianças, tem até uma cliente minha que eu vi que ela estava participando aqui, foi um caso bastante interessante. A mãe é uma família de 4 pessoas, 2 filhos, a mãe e o marido, e essa mãe ficou sem sentir cheiro nem gosto. Aí testaram a família inteira e ela deu positivo.
Não, ela deu negativo. Mas tem a época certa de colher, tem que ser depois do quarto dia de sintoma, ou depois, repetir depois com 7 dias, se o primeiro deu negativo. E tem a época certa também de fazer os anticorpos. Bom, essa família, depois, quando surgiu o teste para fazer anticorpo, a gente dosou da família toda, e todos os outros membros da família estavam com resposta dizendo que já tinha tido a infecção, menos ela. E depois de uma semana, ela ficou com a resposta. Então, o que se faz durante o momento onde a pessoa dentro da casa está? Isola a pessoa dentro de casa. Então, ela fica lá no quarto dela, sem contato com os outros, e por aquele período de 14 dias, que é o período de transmissão da doença, e vai se acompanhando os demais membros da família, se possível, com sintoma, faz o exame. Se não, e se for com recursos, faz particularmente a dosagem de anticorpo para ver se foi infectado. E aí eu tenho um caso de hoje mesmo, não sei se ela está assistindo aqui, mas essa mãe ficou com o mesmo sintoma e deu positivo, e ela tem um filho e uma mãe, então a avó da criança tem 70 anos, o menino tem 8, e o menino testou positivo também depois dela, embora ela estivesse no quarto e tal. Porque a via de transmissão, como eu havia dito, é por contágio de fala, tosse, espirro e por contato com superfícies. Então, assim, o certo é ficar isolado no quarto, recebendo tudo lá dentro, utilizando o banheiro, que até hoje não se sabe direito se pelas fezes, de fato, aquele resto de vírus é infectante ou não. Aí dá descarga, põe antisséptico, sempre fechado, e se isola por 14 dias, que é o tempo que termina o período de transmissibilidade. Com relação à questão social, eu acho que isso é um problema político, de política pública seríssimo, que não se resolve agora, como eu falei. Agora é esperar que o poder público acolha essas pessoas e que depois, a longo prazo, a gente resolva isso no voto. Um voto melhor ou pior, não sei. Um voto que as pessoas escolherem, de acordo com as suas formas de ver o mundo. Eu acho que estamos vivendo um momento difícil no Brasil, uma conversa, né? Antagonismo de tudo que é jeito, não há conversa. Nós estamos com uma insegurança com relação a essa questão. Hoje mesmo saiu um decreto autorizando esse remédio que não tem evidência. Aliás, tem até evidência de que, dependendo do caso, faz mal, mas saiu um decreto hoje, uma normativa do uso da cloroquina para todo mundo, enfim. Então, nós estamos atrapalhados nesse momento, mas espero que na próxima a gente corrija, se Deus quiser. Cris, não sei se está respondida essa questão que você colocou. Eu acho que sim, eu acho que para além de todas essas questões da macropolítica, tem a política possível dentro da escola e da pequena comunidade que vai educando, né, a geração que chega, inclusive para poder fazer esse tipo de reflexão, né, e reconhecer a importância. Eu acho que é isso também que une o senhor à nossa escola, enfim, né, de que a gente tenha uma preocupação de escutar as crianças, né, e fazê-las pensar junto conosco nas possibilidades que a gente tem de assumir as responsabilidades sociais que vão se colocando desde pequenos, né, e que ao longo da vida os alunos vão assumindo cada vez mais, né? A gente tem um baita orgulho de ter ex-alunos que são muito engajados, né, nessa. Eu diria que a maior parte dos nossos alunos saem da escola sempre se perguntando muito, independente do que eu vou ser quando crescer em termos de profissão, eu vou pensar nisso, na relação disso com a minha vida pessoal. Então, dificilmente a gente identifica alunos que pensam que o trabalho é alguma coisa que acontece, que assim, eu vou viver depois que acaba o trabalho, né?
vou fazer aquilo que eu gosto quando eu parei de trabalhar, não. Que trabalhar faça parte da vida das pessoas, de fato, né? E, ao mesmo tempo, também com relação aos outros, né? De que o meu trabalho precisa fazer alguma diferença em alguma medida com relação àquilo que eu sou capaz de fazer, tenho uma responsabilidade, até porque fui protegido e vivi num ambiente que a gente brinca que é uma bolha de alguma maneira, né? Mas é uma bolha que está tentando, né, olhar para fora e dizer, eu tenho uma responsabilidade, eu recebi mais, né, do que uma parcela, até mais do que precisava, né? Mas de toda forma eu tenho algo para retornar para essa sociedade, né? Olha, Cris, eu vou até de novo enaltecer o Carandá Viva a Vida. Por quê? Essa é uma escola que abre esse espaço. É uma escola onde, na formatura do meu filho, de 8ª série, eu fui fazer parte da mesa da graduação, lá da diplomação, da cerimônia, onde a gente discutiu segurança alimentar. E tinha lá um deputado que fazia essa parte, ele era pai de uma das alunas, era o Eduardo Jorge, e a gente discutiu segurança alimentar, e eles tinham feito um estudo de meio, onde foi em acampamento de MST, etc. E tal. Eu acho que a escola, nós tivemos um momento aqui também, que estamos atravessando dificuldades de pensamento nesse país, mas é um momento em que estava quase emplacando a tal da escola sem partido. E eu fui estudar, não é que eu fui estudar, eu fui dar uma olhada, o que é escola. A gente até conversou isso no outro dia. Escola não é só um lugar para você ensinar o beabá e 2 mais 2, etc. Escola é um espaço de discussão, e inclusive de discussão de inserção social, de inserção política, etc. E tal. E aí então estavam beirando a história da escola sem partido, que infelizmente não vingou, porque de uma certa forma seguraram essa bobagem, certo? A escola é um ambiente de reflexão. Eu falo com tranquilidade por ter vivido aí durante 16 anos, que eu sei o tipo de famílias que escolhem esse tipo de ensino. Então são gente bastante responsáveis, inclusive nesses aspectos sociais, políticos, econômicos, etc., embora a gente viva nessa bolha. Por outro lado, a sociedade é única, né? O condomínio não está protegido da sociedade, da favela que está do lado. E eu lembro, agora acho que eu vou fechar até minha fala com essa frase, que uma vez eu abri um curso de atualização de nutrição, um tema chamava-se A Fome no Mundo. E eu mostrava lá uma série de mitos sobre a falta de comida no mundo, e terminei dizendo que comer bem é um bem comum, faz bem para todo mundo, que todo mundo coma bem. Como faz bem para todo mundo, que todo mundo estude bem, more bem, tenha bom transporte coletivo e assim por diante. Então, a gente tem uma sociedade que, durante um período, foi evoluindo do jeito que pôde, mas o equilíbrio entre o individual e o coletivo vendeu muito mais para o individual. Temos que pensar um pouco no coletivo, porque ele nos afeta. Uau! Bom, eu vou falar antes da Cris encerrar. Primeiro, quero dizer da minha alegria, do meu orgulho de estar aqui nessa tela, com 2 aspectos, com 2 pontas importantíssimas da minha vida, né, que são a ponta das relações e a ponta do trabalho. Da alegria de fazer parte de uma escola que se compromete com o mundo a ponto de promover um encontro como esse, né? Eu acho que isso fala de que lugar a gente está, né, do nosso compromisso com o mundo, e da gente entender que esse é um compromisso que a gente assume junto, né? Então, também ter as famílias aqui, as pessoas que não são diretamente da comunidade fala disso, e ouvi-lo falando disso com tanta conexão com os valores que nos orientam, né, nesse projeto, que é um projeto de vida e sociedade e de educação, no mundo e para o mundo, me enche de orgulho quando a Ana Cris estava falando dos nossos alunos e de como eles se comunicam com a sociedade, de que esse é parte também do projeto da escola.
eu lembrei do projeto do Gardner, né, do The Good Project Brasil, que é um projeto que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, em parceria com Harvard, e que a nossa escola é, por enquanto, a escola que representa essa relação entre o engajamento, né, de uma escola que consegue enxergar que essa parceria com a sociedade, com a comunidade, com o entorno, é parte do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, e a gente só comprovou isso aqui hoje, te ouvindo, cheia de orgulho, de alegria, de gratidão por ter criado essa ponte que fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, muito obrigada a todo mundo que está junto aqui. Eu vou parar antes que eu chore. Bom, eu posso dizer que eu fico à disposição para a hora que vocês precisarem, que para mim também é uma grande alegria, especialmente se o pedido ainda for seu, mas nem. Nossa, agora eu não posso falar. Conhecer alguém desde que nasceu e que já tem 40 anos, que fui até assistir a defesa do mestrado, não é para qualquer um. Não, é um presente mesmo para mim, né? Eu só tenho a agradecer. Tá bom. Um beijo a todos, boa noite. Boa noite, doutor Petit, muito obrigada. A Penina entrou aí na tela também para se despedir e agradecer. Eu queria mesmo agradecer, eu acho que a Renata acabou falando um pouco do que eu ia falar, porque ela começou a live dizendo de que você havia trazido ela para a escola. E eu queria publicamente agradecer por isso. Porque quando você veio falar, foi comigo, você queria apresentar uma menina que fazia estágio, na época era magistério, e a Renata entrou lá, menina, e hoje passou tanto tempo que está com a gente, e assim, a gente vai formando elos dessa corrente, você é um elo, Renata é outro elo, e esses anos todos que a gente vai formando essa população de pais, o talarico que estava aí do nosso lado, com tanto orgulho, assim, eu queria agradecer muito, todo mundo agradeceu aí no escrito, no chat, e eu acho que você vai ler isso depois, mas assim, do fundo do meu coração mesmo, muito obrigada. Foi muito legal. Eu vou encerrar, vou convidar todo mundo que veio assistir a live hoje para a live da semana que vem. A gente vai ter uma fala do Christian Dunker e o Cláudio Tebas para começar o novo trimestre, porque a gente vai estar chegando no finalzinho das férias escolares que a gente antecipou. Então, eles vêm para conversar também. O Dr. Petit também é convidado para assistir, se desejar. E dizer que a escola está aberta para pensar sobre todas essas coisas, sempre com as pessoas queridas que estão perto, né? E acho que é nosso função também, né? Fazer circular tantas dúvidas que a gente não tem respostas mesmo. Estamos vivendo num mundo em que as respostas são muito múltiplas e surpreendentes. Então, acho que quando o senhor ficou incomodado de eu vou ter que ficar aqui dizendo que eu não sei disso, porque ninguém sabe, né? A gente também tem que ensinar nossos meninos que a gente não vai saber tudo, né? A gente vai ter que pesquisar, vai ter que estudar para poder saber, e tem coisas que não estão aí ainda para serem sabidas. A ciência está trabalhando o tempo todo sobre isso, né? Muito obrigada a todo mundo e até a próxima semana. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.